Boa tarde, pessoal do 8º ano. Eu quero fazer a correção com vocês lá do capítulo 6, sobre aquele poema do Camões, aquele soneto, né? Amor é fogo que arde sem se ver, lembra? É ferida que dói não se sente, é contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, lembra sobre isso? Então, eu vou corrigir a parte que é específica do soneto, como é a formação do soneto. Então, tinha lá na página 63, a questão 6, ele faz a seguinte pergunta. Vamos lá. Ele pergunta assim: nos anos anteriores, você estudou que a estrutura de um poema pode ser formada por versos e estrofes. Verso é cada linha de um poema ou de um soneto, e a estrofe é o conjunto desses versos. Aí ele pergunta quantas estrofes há nesse poema. Então lá nós temos 4 estrofes. A segunda pergunta é: as estrofes têm a mesma estrutura, ou seja, o mesmo número de versos? Não. Por quê? Porque aqui nós temos um soneto, então nós temos 4 versos, as duas últimas, né, são formadas por 3 versos, as duas últimas, e as duas primeiras estrofes são formadas por 4 versos, porque essa é a formação de um soneto. Então, 2 primeiras estrofes, 4 versos, e as duas últimas, 3 versos, ok? A C. Apresente 3 casos de palavras que rimam nesse poema. Eu coloquei aqui, então, ó, ver e doer, sente e descontente, vontade e lealdade, favor e amor. Aonde que acontece essa rima? É sempre no final da palavra, ó. Ver, doer, vontade, lealdade, sente e descontente, favor e amor, ok? Depois, vocês tinham lá uma questão que era sobre verdadeiro ou falso. Aí a gente tinha uma questão que era verdadeiro ou falso. Assinale V para o que for verdadeiro e F para o que for falso, quanto às rimas presentes nesse soneto de Camões. Nas 2 primeiras estrofes, o final do primeiro verso rima com o final do segundo verso. E o final do terceiro verso rima com o final do 4º verso. Mentira, não é verdade, né? A rima não acontece dessa forma. Olha lá, final do primeiro verso rima com... tá tudo ao contrário ali. Nas 2 primeiras estrofes, o final do primeiro verso rima com o final do 4º verso. É verdade? E o final do segundo verso rima com o final do 3º verso. Isso é verdade. Nas 2 últimas estrofes, o final do primeiro verso rima com o final do 3º verso. Também é verdade. Na 8, localize nesse poema de Camões uma rima interna, ou seja, que ocorre dentro de um verso, e transcreva. Então, no primeiro verso da segunda estrofe, lá a gente tem lá o primeiro verso da segunda estrofe. E um não querer mais que bem querer. Então, o que a gente tem ali? Os querer, né? Essa palavra ali, dentro da expressão não querer e bem querer, ela está fazendo a repetição, né? Ela está fazendo essa rima. Então, é a palavra querer que faz essa rima interna, lá dentro do verso. Aí vamos para 9. Releia a última estrofe do poema. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? A frase que forma essa estrofe está escrita em ordem inversa. Então, como que seria se fosse na ordem correta? Primeiro, por que ela foi escrita nessa ordem inversa? Para chamar a atenção do leitor. Então, começaria: mas como seu favor pode causar amizade nos corações humanos, se o mesmo amor é tão contrário a si? Eu escrevi aqui, né, ó. Mas como seu favor pode causar amizade nos corações humanos, se o mesmo amor é tão contrário a si? Ok? Aí vamos lá para B, da 9. Que efeito de sentido o emprego dessa ordem inversa causou? Então, como eu disse, primeiro para chamar a atenção do leitor,
E segundo, para chamar a atenção de uma coisa que ele escreveu ali que é muito importante, que é a palavra causar. Ele quis chamar a atenção para essa palavra aqui, né? Causar. Como pode causar? Então ele deixa evidente ali que é um assunto que provoca o ser humano, que deixa uma coisa... A gente quer uma explicação sobre isso, né? Isso faz uma reflexão na nossa vida. Na 10, como você pode notar, ao longo do soneto, o eu lírico tenta definir o amor. Para isso, ele emprega a mesma palavra no início de quase todos os versos. Que palavra é essa? O verbo ser, né? É, né? Ele fala, ó, quando ele começa o poema, ele fala: é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. O que essa repetição provoca? A intensidade no poema, a ideia de definição, a reflexão sobre isso, né? Ele quer intensificar e também vai dar o ritmo do poema, ok? Pessoal, eu vou corrigir com vocês agora as figuras de linguagem, tá? Então, começava lá na página 65, a primeira figura que a gente tinha lá era a antítese. Então, vocês se lembram que a antítese, ela se chama assim, anti, porque é sentido contrário, né? A primeira questão tinha lá, leia a seguir os versos de uma canção. Não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. Nesses versos há algumas ideias opostas. Indique o que se opõe no primeiro e no segundo verso e depois o que se opõe no terceiro e no quarto verso. Então, no primeiro e no segundo, som e silêncio. No terceiro e no quarto, luz e escuridão, ok? Depois tinha, que ideia essas oposições sugerem? Elas sugerem que uma coisa só existe dependendo de uma ou outra, né? Então, por exemplo, só existe escuridão se tem a claridade, só existe silêncio se tem o barulho, ok? Aí depois nós vamos ter o paradoxo, que o paradoxo também é uma contradição, só que é uma contradição ilógica. E nesse poema que a gente leu do Camões, nesse soneto, tinha muitas contradições ilógicas. Então a primeira pergunta era, leia novamente uma estrofe do soneto de Camões e em seguida responda as questões abaixo. O amor é fogo que arde sem se ver, a ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Esses versos reúnem ideias contraditórias. Quais são essas ideias contraditórias? Fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, contentamento descontente, dor que desatina sem doer. Essas são pensamentos contraditórios, são paradoxos, são ideias completamente absurdas. Então, ó, na B ele pergunta para você, a B está lá na página 66. A oposição apresentada nos versos do soneto de Camões é absurda, exagerada, ou possível de acontecer. É completamente absurdo. Por quê? Porque não existe um fogo aceso que não arde a chama. Não existe uma dor que a pessoa não sente, a não ser que ela tenha alguma doença, né? E também não existe um contentamento que seja descontente. São ideias completamente contraditórias, ok? Pessoal, então agora vamos continuar nossa correção na página 66. Lá na página 63, você tinha 4 trechos. Aí ele dizia, cada trecho a seguir contém ou uma antítese ou um paradoxo. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Na B, o mundo é azul lá de cima, o mundo é vermelho na China. O mundo está muito gripado, o açúcar é doce, o sal é salgado. A C, o esforço para lembrar é a vontade de esquecer. A D, ardor em coração firme nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Então ele pergunta, em quais trechos ocorrem antíteses?
Então, ocorre antítese no trecho B e C e no B, nos pares, açúcar e sal, doce e salgado. No C, nos pares, lembrar e esquecer, ok? A antítese acontece aqui. Lá na B ele pergunta, em quais trechos ocorrem os paradoxos? Como que eu faço para achar um paradoxo? Eu tenho que achar uma ideia absurda. Então, nos trechos A e D. No trecho A, na expressão cegos de te ver, e no D, nas expressões incêndio em mares, né? E rio de neve em fogo convertido. São as ideias absurdas que a gente tem ali. Na C, que fica lá na página 67, a gente tem qual foi sua estratégia para diferenciar as antíteses dos paradoxos? A antítese, ela tem são palavras de sentido apenas opostos, né? O paradoxo não, ele traz com ele uma ideia absurda, que foge completamente da normalidade, como aqui, ó, rio de neve em fogo. Como que a neve vai pegar fogo, né? Então é uma coisa absurda. Lá na D, qual é o efeito do uso dessas figuras de linguagem nos trechos lidos? Então aqui o que a gente tem? São poemas, então ele quer trazer ideias e temas mais de uma forma com lirismo, com poesia, não de uma forma que a gente falaria no nosso cotidiano, mas de uma forma que ele vai expressar esses sentimentos de uma forma completamente diferente do que a gente expressaria numa situação normal, ok? Lá na página 67 a gente vai ter sobre a anáfora. Então você se lembra que a anáfora é a repetição das palavras, ou no início dos versos ou em orações. Então aqui a gente tem um poeminha, né? Leiam a seguir o trecho de um poema de Olavo Bilac, em que Romeu pede à sua amada Julieta que saia à janela para que ele a veja, né? Que palavra se repete no penúltimo verso da primeira estrofe? Então, tudo é silêncio, tudo calma, tudo. Então, é a palavra tudo. Depois, que feita a repetição dessa palavra, cria no poema. Enfatiza o silêncio presente ali, né, nessa cena dos dois. Depois, a gente vai ter a inversão. Como o próprio nome já diz, é uma inversão. No caso aqui, é uma inversão dos termos de uma oração. Então, geralmente a gente tem lá na oração sujeito, verbo e complemento. Aqui a gente vai ter uma inversão disso, ok? Então a gente vai ter lá, leia a seguir algumas estrofes de um poema de Fernando Pessoa, Mar Manhã, né? Nos dois primeiros versos, que verbo foi empregado? Qual é a transitividade dele? Então a gente tem lá, suavemente, grande avança, cheio de sol e onda do mar, pausadamente se balança e desce como a descansar. Então aqui a gente tem, ó, nos dois primeiros versos, suavemente, grande avança, cheio de sol a onda do mar. É o verbo avançar, que é um verbo intransitivo, vocês se lembram? Um verbo intransitivo é um verbo que não precisa de complemento, certo? Aí na B ele pergunta, qual que é o núcleo do sujeito? O que ele se refere? Suavemente grande avança, cheia de sol a onda do mar. Quem avança? Você tem que perguntar para o verbo. A onda, né? A onda do mar. Depois ele faz lá a seguinte pergunta. Os elementos da oração que compõem esses dois primeiros versos seguem a ordem. O que eu tenho aqui? Verbo primeiro e depois aparece o sujeito, que é a onda. Ok? Aí na D ele perguntou, esses termos da oração estão na ordem direta ou indireta? Indireta. Se fosse colocar na ordem direta, então ficaria a grande onda do mar cheia de sol avança suavemente. E aí nós teríamos a ordem direta. Por quê? Porque o sujeito estaria aqui no começo da oração e só então viria o verbo, ok? E seria a ordem direta. E agora a gente vai corrigir a página 69. Lá na página 69 tem lá, o hino brasileiro é marcado por uma das figuras de linguagem estudadas nessa sessão. O trecho reproduzido a seguir exemplifica isso. Leia-o e responda as questões. Então tem lá, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores.
nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. A que aspecto do nosso país esse trecho do hino faz referência? Está falando sobre a natureza, exaltando a beleza da natureza brasileira. Com relação a esse aspecto, os 2 primeiros versos é feita uma comparação. Quais elementos são comparados? Então, vamos lá. Teus risonhos lindos campos são comparados à terra mais garrida, certo? Depois, que locução conjuntiva? Então, lembre-se, o que é uma locução? É quando eu tenho mais de uma palavra de uma mesma classe de palavras. Uma locução verbal, tem mais de um verbo. Uma locução adjetiva, tenho mais de um adjetivo. E aqui, uma locução conjuntiva, tenho mais de uma conjunção. A locução conjuntiva aqui é mais do que, ok? E a D? A D diz lá, considerando a posição dos elementos comparados e a posição das partes da locução conjuntiva, pode-se dizer que a frase que forma os 2 primeiros versos está na ordem indireta. Então, a gente tem aqui, ó, na ele pergunta, que figura de linguagem está presente nesses versos? A inversão. Como que ficaria esse verso se fosse na ordem direta? Teus risonhos lindos campos têm mais flores do que a terra mais garrida. Tá certo? É assim que ficaria. Teus risonhos lindos campos têm mais flores do que a terra mais garrida. Ok, pessoal? Corrijam lá na apostila de vocês, porque a gente vai usar as figuras de linguagem ano que vem, até o final do ano ainda, e vocês precisam saber. Ok? Por isso que eu resolvi corrigir esse exercício, que é bem importante para vocês levarem para frente esse conhecimento. Um beijo, boa semana!